Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de julho de 2025, são 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, as alegações finais da Procuradoria-Geral da República sobre a ação penal 2668, a trama golpista, já está pronta. O prazo oficial expira no dia 12 de julho, no próximo, não este sábado, sábado seguinte. Porém, as alegações finais devem ser entregues no fim de semana ou no máximo segunda ou terça-feira. Mas suponhamos que o PGR espere protocolarmente o último dia do prazo, que é sábado, dia 12 de julho, para fazer a entrega de suas alegações finais contra Bolsonaro e mais 7 réus da trama golpista. A partir do sábado, dia 12, o Mauro Cid, o delator, terá mais 15 dias para apresentar suas alegações finais. E esse prazo do Mauro Cid termina no dia 26 de julho. Muito bem. Se ele entrega as alegações finais no dia 26 de julho, os outros réus têm que concluir as entregas até o dia 10 de agosto. Ou seja, nesse momento, o Alexandre de Moraes, como tem sido a prática dele, marca o início do julgamento a partir de 10 de agosto. Com isso, muito provavelmente, o julgamento vai terminar no mês de agosto. O Jair Bolsonaro, o Braga Neto e outros réus têm feito pedidos para ter mais prazo para as alegações finais, para tirar o julgamento de agosto, porque se esse julgamento for concluído em agosto, em setembro não há muito que escapar, o Alexandre de Moraes expediria a ordem de prisão, porque o julgamento dos réus não deve demorar mais do que uma semana, isso se os ministros todos lerem votos extensos. Mas como o julgamento já começa com o voto do ministro relator, o Alexandre de Moraes, é muito provável que dos 4 ministros que restarão votar a partir da leitura do relatório do Moraes, que pode consumir no máximo aí umas 2 horas, então os outros ministros terão que ler os seus votos a partir desse dia, e que cada um demore 2 horas, nós podemos concluir até em 2 dias o julgamento do Bolsonaro. Vamos supor que eles estiquem só para questão de aparência, para não dizer que foi um julgamento sumário, que seja uma semana. Então, dentro do mês de agosto, é plenamente possível concluir o julgamento. Vamos falar no dia 10, vamos falar que o julgamento até o dia 25 está concluído, e ali você terá cerca de um mês, dia 20, dia 25, você terá cerca de um mês para que saia o acórdão, que é o que dá a partida na ordem de prisão, no mandado de prisão emitido pelo Alexandre de Moraes contra os réus condenados, incluindo aí o Jair Bolsonaro. Por conta disso, o Braga Neto e o Bolsonaro querem 30 dias para fazer as suas alegações finais, para tentar empurrar como puderem para frente, na espera de algum fato novo, o que seja a crença nas 72 horas das sanções dos Estados Unidos ao Brasil, o que não mudaria nada. Então, aí nós entramos agora definitivamente na reta final. O PGR vai dar a partida nessa corrida para condenar e prender Jair Bolsonaro e mais os outros 6 réus, né, porque o Mauro Cid não deve ir preso, para condenar os outros 6 réus
em tempo de haver a prisão de todos eles ainda neste ano, bem antes do fim do ano. E então vamos começar essa corrida hoje. Você pode ter certeza que começa a corrida para fazer justiça contra os réus da trama golpista. Vamos ver as informações sobre esse caso a seguir. Concluídos os interrogatórios, provavelmente termina hoje, já vão sair intimados da data de alegações finais. Vai ser marcada uma sessão, provavelmente vai ser televisionada como essa, na TV Justiça. Então, os advogados, primeiro começa com o PGR. O PGR terá 2 horas para apresentar alegações finais, orais. Então ele vai apresentar alegações finais, pode mostrar documentos, pode colocar documento na tela, pode mostrar áudio. Por exemplo, hoje o presidente Bolsonaro quis mostrar o áudio ou um vídeo do Flávio Dino, o relator não deixou. Você vê que o Bolsonaro fala no interrogatório dele, né? Quando o Flávio Dino era candidato a governador, ele questionou as urnas e ele tem um vídeo disso, provavelmente. Ele quis mostrar o vídeo e o relator não deixou ele mostrar o vídeo. Nas alegações finais isso não pode ser assim, pode mostrar tudo. Desde que não seja uma prova ilícita, a acusação e a defesa nas alegações finais podem mostrar qualquer prova. Então, semana que vem, provavelmente haverá essas alegações finais. Então, o Ministério Público, na pessoa do PGR, chega na tribuna, tem 2 horas para apresentar alegações finais, passa a palavra para as defesas, cada defesa terá 1 hora. Então, provavelmente usarão 2 dias de alegações finais ou um dia inteiro, começando 9 da manhã e terminando no final do dia só de alegações finais. Concluídas as alegações finais, na mesma sessão já sai a sentença. Então, lembra aquela audiência, aquela sessão televisionada, aquele showmício que teve para receber as denúncias? Lembra? Fizeram uma sessão para recebimento da denúncia. O Ministério Público, o PGR, sustentou a denúncia. Ele teve meia hora lá para fazer uma sustentação da denúncia. As defesas, cada uma teve 15 minutos, né? Cada defesa teve 15 minutos para sustentar suas respostas à acusação. E aí, na mesma sessão, tivemos os votos dos ministros sobre as preliminares e recebendo ou não a denúncia, lembra? Ministro relator, o senhor Bolsonaro gosta de enfatizar que sempre atua dentro das 4 linhas e que atua de modo institucional. Mas na reunião a reunião ministerial do dia 5 de julho de 2021, em que o senhor Bolsonaro disse que não era para ter sido gravada, tratava-se de um ato oficial. E eu gostaria de saber se o senhor Bolsonaro considera adequado mobilizar recursos públicos, convocar uma reunião oficial para apresentar posições pessoais sem comprovação e incentivar ministros do Estado a confirmar e a divulgar uma narrativa sobre fraudes eleitorais, sobre um sistema impróprio de funcionamento do sistema eleitoral. Por favor. Bom, o advogado que você viu falando é Jeffrey Chikine, é advogado de um Kid Preto que está preso, aquele que a irmã levou um bolo com um celular dentro para ele se comunicar com o exterior. Bom, minha amiga, meu amigo Alexandre de Moraes, como você vê, o próprio advogado de um dos golpistas falando, e a PGR vão julgar num tempo recorde. Né? Na verdade, ele fala em um tempo muito maior de julgamento muito menor de julgamento das alegações finais, e aí a marcação do julgamento. Então, isso, nesses prazos que eu acabei de apresentar, está mais do que factível, porque informação mais recente do que essa, no vídeo gravado, que acaba de chegar, diz que o PGR já entregou ao ministro Alexandre de Moraes as suas alegações finais. Então, agora só fica dependendo da decisão do ministro Alexandre de Moraes de abrir o prazo para que o
Mauro Cid ele entregue as suas alegações finais. Mauro Cid não tem interesse nenhum em demorar para entregar as suas alegações finais, porque ele quer aproveitar logo os benefícios que tem. É muito provável que o Mauro Cid entregue no mesmo dia as alegações finais, que for aberto no mesmo dia ou no dia seguinte, as alegações finais que serão pedidas a ele, abertas para que ele faça, e com isso, vamos supor que até o dia 10, se forem entregues, se forem anunciadas agora, se for aberto o prazo para o Mauro Cid agora, que até o dia 10 ele entregue as alegações finais, nesse dia será aberto o prazo para os bolsonaristas. Isso significa que eles vão ter que entregar dentro desse mês as suas alegações finais. O prazo máximo que eu estou vendo aí é dia 10, 12 de agosto. Mas se isso acontece, a entrega no mês de julho, o julgamento vai ser no comecinho de setembro. Muito provavelmente esse julgamento deve ocorrer depois do 7 de setembro. Mas também pode ocorrer antes, porque a marcação de datas é muito rápida pelo Alexandre de Moraes. Nós estamos falando, então, para que você tenha uma ideia, se for entregue, se for aberto o prazo no dia 10 e os réus entregarem até o dia 25, uma sexta-feira, o julgamento pode ser marcado até, inclusive, para dia 28, 29, 30 ou 31, né? Mas também, você veja que pode ser marcado esse julgamento para o dia 4, que é uma segunda-feira. Dia 5, dia 6, antes do 7 de setembro, o Bolsonaro e os outros golpistas podem estar condenados. No mínimo, Bolsonaro condenado antes do 7 de setembro. Veja só o tamanho disso. Bom, seja como for, minha amiga, meu amigo, o julgamento de Bolsonaro sobre a trama golpista, como eu disse, vai ocorrer entre agosto e setembro, e a ação do golpe no STF já abriu para a PGR. A PGR, segundo informações que eu tenho, já entregou Alexandre de Moraes. E o STF abriu essas alegações finais no dia 7. E se você for dar uma olhada no despacho do Alexandre de Moraes, vamos dar uma olhada no despacho do Alexandre de Moraes. Ele diz assim, na penúltima página: diante de todo o exposto, encerrada a instrução, com a realização de todos os requerimentos e diligências deferidos na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, intimem-se as partes para apresentação das alegações finais, sucessivamente o prazo de 15 dias. Após a apresentação das alegações finais pela Procuradoria-Geral da República, será iniciado o prazo de 15 dias para o réu Mauro Cid, e aí os outros réus vão ter que se manifestar. Muito bem, o Moraes acaba de negar ao Braga Neto um prazo maior para entregar as alegações finais. O Alexandre de Moraes negou hoje o pedido da defesa de Braga Neto por mais prazo para apresentar as alegações finais na ação da trama golpista. A defesa pediu que o prazo fosse dobrado de 15 para 30 dias e o Moraes não aceitou. Também negou o pedido do Bolsonaro. A defesa do Bolsonaro queria que o PGR se manifestasse sobre a delação do Cid, e o Moraes diz que isso seria tumulto processual, não deixou, para não atrasar o julgamento. O Moraes abriu o prazo para as alegações finais e agora ele também manteve o prazo em ação penal contra Bolsonaro. Então, nós podemos esperar a qualquer momento a divulgação das alegações finais e talvez até o Alexandre de Moraes tire o sigilo das alegações finais da PGR. Então, esse próximo fim de semana pode ser muito quente. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.